Bom dia, live 11:11. Estamos chegando e hoje eu quero trazer um assunto muito especial. Você já se pegou chorando no banho, sentindo aquele aperto no peito que você não consegue explicar exatamente o porquê? E até parece drama, parece exagero, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, não é. E você vai entender o porquê disso tudo acontece. O nosso corpo, ele traduz o que a nossa alma já grita há muito tempo. Então, quando você sente tanto, você é tão sensível, é porque você está carregando coisas que não são só suas. E você nem sabe disso. Nós trazemos na nossa alma, no nosso ser, acordos, contratos, lealdades que vêm da nossa ancestralidade, da nossa história, da história do nosso sistema. E a gente traz dentro da gente para resolver, para que aquelas dores, para que aquelas coisas sejam olhadas. Então, se você, quando você vem aqui, né, você escolhe descer nessa família que você está, a gente vem com acordos que a gente nem imagina, né, que a gente traz. Então, se você pensa que por você ser uma pessoa mais sensível, que sente profundamente, a primeira impressão que a gente tem é que eu sou uma pessoa frágil, né? Então eu tento sufocar isso que eu sinto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não é fragilidade, não. Isso é força. A partir do momento que você entende o que é aquilo, qual é o seu papel naquela dor, naquele sentimento, aquilo se transforma em força. Isso é um dom que você traz, só que ninguém te ensinou a receber e a lidar com ele. Mas não são todas as pessoas, não são todas as almas que têm essa força de trazer o que uma geração inteira passou, o que uma ancestralidade inteira precisa que seja olhado. E isso é um dom, isso não é um peso, né? E eu vou te dizer uma coisa, quando a gente não sabe nomear essa dor, quando a gente não sabe explicar essa dor, ela é muito mais difícil de curar, porque a gente não sabe de onde vem. E aí você me pergunta, como assim, Lu? Quando eu não sei de onde vem a dor, qual é o motivo, qual foi o fato que gerou, e ela se esconde dentro de mim de forma silenciosa, né? De forma que ela só vem com uma ansiedade sem motivo, um cansaço sem fim, uma culpa por coisa que a gente não fez, a gente não sabe explicar, né? Eu sinto aquilo tudo dentro de mim, aquela coisa, e o que é exatamente isso? Isso é algo que está dentro de você pedindo para ser visto, mesmo que você não saiba a origem, mesmo que você não saiba explicar de onde vem. Sabe aquele tipo de coisa que acontece sempre o tempo todo, por exemplo, relacionamentos que acabam do mesmo jeito, angústias que vêm sempre nos mesmos momentos, dores que você sente mesmo sem você estar passando por situação específica. Você precisa entender que isso são coisas que a gente traz herdados, né? Inconscientes, coisas que a gente não sabe nem de onde vem, né? E eu sei que isso pode parecer estranho para quem não conhece, para quem não entende, mas a gente carrega dentro da gente essas heranças invisíveis, a gente carrega dentro da gente essas crenças, esses traumas, esses segredos de família. E o corpo sente o que as pessoas, o que a história tentou esconder. Porque o que acontece? O sistema ele traz à tona tudo que não foi resolvido para que seja olhado, para que seja curado, para que seja colocado dentro das engrenagens corretas,
para que aquele sistema ele vá evoluindo, para que aquelas pessoas que fazem parte daquilo ali, elas não passem mais por aquilo, né? E isso não acontece com você, isso é muito mais comum do que você possa imaginar, né? Mas só que a gente foi ensinado a esconder o que a gente está sentindo, né? A gente foi ensinado de que mostrar vulnerabilidade, de que sentir muito é errado, é sinal de fraqueza, é sinal de uma coisa que você não sabe explicar, e que se você está sentindo aquilo é porque você está vulnerável. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você, em vez de acolher e olhar para aquela dor, olhar para aquele sentimento, olhar para aquilo que você está pensando, e entender o que é que aquilo quer trazer para você, que aprendizado aquela situação ela está querendo lhe dizer, né? Você começou um despertar. E é justamente para isso que você traz essa sensibilidade. São pessoas que estão prontas para despertar, são pessoas que conseguem, é o que a gente fala, sentir as dores do mundo, né? Existem pessoas que estão tão presas ali naquele dia a dia, naquela coisa, nos problemas, que não conseguem sentir. Mas essas pessoas que vêm com essa sensibilidade maior, é porque elas têm esse dom de transmutar aquilo que está acontecendo. Então, o que eu quero que você saia daqui hoje entendendo é o porquê você sente esse vazio e o que é isso, né? Isso não é ausência, isso é excesso. Isso quer dizer que você tem uma força tão grande dentro de você que você carrega questões que não são só suas para você resolver. Porque já ouviu aquela expressão que diz assim, cada um só recebe a cruz que é capaz de carregar. Então, em vez de você ficar achando que você é fraca, porque você traz dentro de você essa sensibilidade, essa percepção, comece a entender e comece a traduzir isso como uma força, né? Como um transbordar, e dessa maneira você é a pessoa que veio com a missão de olhar para aquilo ali e cuidar, de olhar para aquilo ali e transmutar. Outra coisa que eu quero que você entenda é que sentir é nosso, é inerente do ser humano, todos nós sentimos. O que está errado não é o sentir, o que te adoece não é o sentir, o que te adoece, oi meu amor, bom dia, o que adoece você é o fingir que você não está sentindo aquilo, é o fingir que aquilo não está acontecendo com você. Isso sim adoece. Quando você começar a entender que o olhar para o que eu estou sentindo, tentar decifrar aquilo que eu estou sentindo e liberar, toda vez que eu faço isso, eu não enfraqueço, eu não adoeço, pelo contrário, eu ganho força, eu ganho resiliência, eu ganho mais expansão. Então, toda vez que agora, quando você sentir, né, que aquela emoção está vindo, né, que aquela emoção está, aquela raiva, aquela tristeza, aquele medo, aquela angústia, não coloca isso como sinal de desequilíbrio. A nossa primeira gatilho é dizer, eu estou perdida, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, em vez de você entrar nessa energia desse desequilíbrio, desse desespero, comece a entender que isso é um sinal de movimento. Então, se tem alguma coisa mexendo dentro de você, é porque você precisa olhar para aquilo. Se tem alguma coisa que você sente que está incomodando, você sabe aquela coisa, a gente só evolui, a gente só expande quando a gente sai da nossa zona de conforto. Então, se tem alguma coisa me incomodando, em vez de eu fingir que isso não está acontecendo, o movimento certo e o movimento que vai me dar força, que vai me dar poder, é eu olhar para aquilo que está acontecendo comigo. A gente foi ensinado a fingir que as coisas não estão acontecendo. A gente tem medo do enfrentamento, a gente tem medo de olhar para o que está acontecendo com a gente.
Só que enquanto a gente tem medo, enquanto a gente esconde, enquanto a gente abafa, a gente não sai do lugar, né? A gente não resolve, a gente não expande, a gente não cresce, a gente não amadurece. Você precisa entender que quando vem isso dentro de você, a pergunta que você tem que fazer não é como eu vou parar de sentir isso que está me incomodando. É olhar para aquilo que está acontecendo e pensar, para onde isso está querendo me levar? O que é que tem de aprendizado nisso que eu estou sentindo, né? O que é que eu posso fazer e que eu sei que vai me aliviar e que eu sei que vai organizar isso dentro de mim? Porque você precisa entender que a gente sabe as respostas, a gente sabe como resolver, a gente sabe o destino que aquilo ali precisa receber, né? Aquilo ali, eu sei para onde eu tenho que levar aquilo ali, sabe? Então, da próxima vez, quando você começar a se sentir dessa maneira mexida, ansiosa, triste, incomodada, faz uma coisa por você, não fecha os olhos para isso. Não joga para debaixo do tapete. Toma uma atitude diferente. Começa a perguntar. Quando a gente faz perguntas para a nossa consciência, a gente está abrindo espaço para que as respostas cheguem. Então é outro movimento que eu quero que você aprenda. Quando a gente solta perguntas para o universo, para quem quer que você acredite, a gente está dando espaço para a nossa sabedoria interna, para o nosso eu superior, ele traduzir aquilo que a gente precisa ouvir. Porque se eu não dou essa abertura, eu não dou essa expansão, eu não pergunto o que é que eu posso fazer, o universo se fecha. E ele não traz para mim as respostas que eu preciso ter. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo assim, estiver se sentindo mexida, não tenha medo de olhar para o que você está sentindo. Não abafe o que você está sentindo. Faça perguntas. O que é que isso está querendo me mostrar? Como é que eu posso transmutar isso que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Né? E aí, dá um tempo para a resposta vir, né? Ouve com mais profundidade o que a tua alma está querendo te dizer. Quando você começa nesse movimento de expansão, desse movimento de vir para dentro, é o movimento mais poderoso que você pode fazer na tua vida. É aprender a se ouvir, aprender a se questionar, aprender a encontrar dentro de você as respostas para as tuas questões, para os teus medos, para os teus anseios. O que eu mais trabalho com minhas clientes, com minhas pacientes, é ensinar essa escuta interna, né? É olhar para dentro de si, porque é dentro da gente que estão todas as respostas. Ok, se você tem pessoas que você confia, você pedir uma opinião, você ouvir, isso tudo pode te trazer novas perspectivas do que você está passando. Mas nunca, nunca, nunca tire de mente e de objetivo que você é que tem que dar a última resposta. É você que tem que saber o que deve fazer depois de ter ouvido, depois de ter pensado, depois de ter elaborado. Então, quando você começa a aceitar, enxergar o que está acontecendo e aceitar enxergar as respostas que a tua alma está querendo trazer para você, a sua vida muda completamente. Então, se hoje eu quero deixar uma mensagem especial assim para essa live, para esse conteúdo que eu estou trazendo, é que você vai achar sempre o caminho que você está procurando, o GPS que você está procurando, que vai levar você para onde você quer, dentro de você. Então comece a cultivar dentro de você essa escuta, né?
se vir para dentro mesmo, né? Confiar na tua intuição, confiar, porque nós temos essa sabedoria interna. A nossa intuição, ela grita as respostas que a gente está procurando fora, como se quem dissesse assim: ô criatura, acorda, você já sabe o que você está perguntando. Só que a gente teima em não acreditar. A primeira coisa que a gente diz é assim: ah, que nada, isso é coisa da minha cabeça. Não é coisa da tua cabeça. É coisa da tua parte mais inteligente, da tua parte mais sábia. Porque existe uma coisa que a gente precisa saber também, é que essa linearidade, passado, presente, futuro, ela acontece aqui pra gente. Mas a gente tem dentro da gente uma sabedoria que não tem passado, presente e futuro. Então, a pessoa que eu quero me tornar, as respostas que eu quero ter, o que vai acontecer comigo, em algum espaço-tempo já aconteceu. Então, quando eu aprendo a buscar essas respostas dentro de mim, eu estou indo buscar a resposta num lugar onde ela já está lá, ela já aconteceu. Então, o que eu quero que a gente faça hoje para eu finalizar, eu quero fechar de forma diferente. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Eu quero que você feche os olhos comigo aqui um instante, respira profundamente e começa a perceber o que é que o teu corpo está querendo te dizer, né? Onde no teu corpo incomoda, onde pesa, e vai com a tua consciência exatamente naquele espaço onde está pesando e conversa com o teu corpo. De onde vem esse peso? O que é que esse peso está querendo que eu olhe, né? Então começa a fazer dentro de você esse exercício de escuta, né? Escuta teu corpo, escuta tua intuição, escuta o que a parte mais sábia de você está querendo te dizer, com aquela ação específica de peso, de dor, de incômodo. Então, faz uma coisa com você, só silencia um pouco. Respira e ouve. Ouve o teu corpo, ouve a tua alma e entende que tudo que você sente tem um nome, tem uma raiz. E se você sente é que ela está pedindo para ser vista. E isso é um sinal muito claro de que você está despertando. Então aproveita, olha da forma certa e desperta. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer pela sua vida. Segunda-feira que vem a gente se encontra mais ou menos novamente com mais um conteúdo profundo para o teu despertar. Obrigada.